A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos queridos e amados irmãos. Eu sou o seu irmão Fernando Aquino e estou aqui para que a gente possa ter o privilégio de mais uma vez juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos nesse vídeo para trazer um subsídio aí, mais uma vez, da revista da editora Central Gospel. Estamos trabalhando aí LPD número 68 e essa revista está falando sobre a Epístola aos Hebreus. E a lição a ser vista, estudada, logo abordada neste vídeo é a lição 6, cujo título é Jesus é superior ao antigo sacerdócio. E para você que ainda não assistiu às lições anteriores, eu sempre as disponibilizo numa espécie de playlist, né, que a gente tem aqui no canal, nessa plataforma, para ajudar, para auxiliar você que está acompanhando aí conosco esse estudo. Ok? Eu quero também aproveitar para agradecer a todos os irmãos pela ajuda, né, o auxílio que vocês nos têm dado aqui, pelo feedback abençoadíssimo, né? Tenho recebido muitas mensagens de apoio, pessoas falando a respeito do conteúdo, quanto tem sido abençoador para as suas vidas. E é claro que isso nos alegra muito. A gente está aqui para agradar a Deus, para alegrar ali o coração, amém, do povo de Deus, juntos fazendo a obra, tá? Esse é o meu intuito aqui, e o que eu quero fazer é só ajudar e auxiliar vocês. E para começar essa lição, gente, nós estaremos vendo que o nosso texto bíblico básico está aqui. Hebreus 4, versos 14 e 15, e também Hebreus 5, dos versos 1 ao 3, e a partir do verso 5 vai até o 10, ou seja, 5 ao 10. E o texto áureo dessa lição está em Hebreus 4, 16, e diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Também temos aqui a nossa palavra introdutória que nos irá dizer, leiamos. Alguns judeus, sabidamente, haviam começado a sentir-se um tanto inseguros em abandonar o antigo sistema sacerdotal com o qual já estavam acostumados. Assim, o escritor de Hebreus procurou tranquilizá-los, explicando a obra de Cristo. Partindo do conhecimento que os judeus tinham do sacerdócio do Antigo Testamento, o escritor afirma que eles não precisavam voltar aos velhos caminhos, uma vez que Jesus é o único e verdadeiro sumo sacerdote da nossa confissão. Então tá aqui, gente, a nossa introdução, que já nos dá uma ideia plena, bem clara, já do que a gente vai estar falando aqui, que é a respeito do sacerdócio ou do sumo sacerdócio de Cristo. E, é claro, fazendo uma comparação com o antigo sacerdócio, o sistema sacerdotal levítico lá no Antigo Testamento. E, é claro, a gente está aqui para mostrar aquilo que o autor aos Hebreus também estava querendo mostrar, dizer, logo provar, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Então, ele é superior a Arão e aos demais sumos sacerdotes e sacerdotes da antiga aliança. Tá? Então, a princípio, a gente precisa entender alguns pontos para poder começar já de início trabalhar nessa lição. Por isso, eu optei por trazer alguns pontos até para te auxiliar. Então, a princípio, está aí, primeiro tópico, o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Aqui, gente, é bom que nós, principalmente os professores, tenhamos ou tomemos alguns cuidados em especial. Estamos diante de mais uma lição, com 3 tópicos, a gente sabe, né, uma experiência que a gente tem já há um bom tempo. Eu tenho visto não só as minhas aulas, tá? Eu tenho assistido outras aulas aqui mesmo no YouTube, nas redes sociais e até mesmo também, é claro, pessoalmente. Tenho ido a algumas igrejas também na minha, às vezes não sou professor lá, estou com um aluno, e eu percebo que há aulas com 3 tópicos onde a gente acaba se perdendo um pouco. A gente acaba achando que vai dar tempo de falar tudo e acaba que no primeiro e segundo tópico as coisas vão muito bem, mas já olhando para o relógio e percebendo o fato que a hora está acabando, acaba trabalhando e trazendo um terceiro tópico muito corrido e, diga-se de passagem, não tão bem explicado assim, tá? Então, não tão bem aplicado. Então, compete a nós, uma vez que sabemos que temos uma lição ou mais uma lição de 3 tópicos, dividirmos o tempo. E a melhor maneira de fazer isso é entender que assunto tratar em cada tópico, a fim de que sejamos mais dinâmicos quanto à nossa aula. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Então, nós temos aqui o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Peço perdão, tá? Não estou muito bem de saúde. Então, talvez você vai me ouvir tossir e coisas mais. Desde já, eu já peço perdão a vocês. Vocês sabem que eu não costumo editar os vídeos, fazer cortes e coisas do tipo, já visto ao fato de que meu tempo é muito escasso para isso. Estou tratando a minha saúde, a saúde da minha esposa, a saúde da minha mãe agora, minha irmã também não está bem, então a gente está aí orando a Deus, e Deus sabe todas as coisas,
E o tempo que eu tenho usado aí é para esse sentido. Então, talvez você veja coisas que não, sei lá, talvez tem pessoas, não, por que não cortou essa parte? Por que não voltou? Por que não iniciou? É uma questão, eu diria, prática, é uma questão de tempo, tá? Então, vamos lá. Peço então que você tenha paciência conosco aqui. A questão clara aqui é entender que nós temos os 3 tópicos e o primeiro tópico trata o quê? O sumo sacerdote no Antigo Testamento. Então, o que nós iremos, professores, aí falar nesse primeiro tópico são assuntos concernentes a tanto as pessoas, ou seja, a pessoa do sumo sacerdote no Antigo Testamento, o chamado do sumo sacerdote, como também questões ligadas ao ofício, ao ministério, como é que essas coisas aconteciam, como é que ele trabalhava, como é que ele oficiava, isso o sumo sacerdote. Então, não que a gente não vá falar, ou que não deva falar de Jesus no primeiro tópico, mas é bom entendermos que Jesus ele entra de uma maneira mais ampla, eu diria, mais direta, a partir do segundo tópico, porque o primeiro tópico ele fala mais da pessoa do sumo sacerdote da Antiga Aliança. Aqui, para a pessoa, a sua tarefa, logo a minha também aqui neste vídeo, é apresentar o sumo sacerdócio ou o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, a fim de que os alunos possam compreender como funcionava. E a partir daqui, uma vez tendo apresentado o mesmo, a gente passa a fazer uma comparação, traçar um paralelo entre Cristo e esse sumo sacerdócio, logo esse sacerdócio. Aí nós temos o segundo tópico que diz aí, um sacerdote superior a Arão. Aqui, quem é o sacerdote superior a Arão? É Cristo. A partir daqui, nós passamos a fazer o quê? De um lado, esse sacerdócio já citado, mencionado e descrito no primeiro tópico. Do outro lado, a pessoa de Cristo. E a gente começa a mostrar aos nossos alunos o quanto Cristo é superior e por que Cristo é superior. Isso é o assunto relacionado ao segundo tópico. Por fim, temos um terceiro e último tópico, onde falaremos sobre nosso grande sumo sacerdote. Olha que coisa interessante, hein? Nosso grande sumo sacerdote. Aqui, gente, não é mais uma comparação entre o sacerdote de Cristo e o da Antiga Aliança. Não. E nem uma apresentação do ofício sacerdotal de Cristo. Isso não acontece também no último tópico. Isso foi feito no segundo tópico. Logo, o terceiro e último tópico dessa lição tem por finalidade falar sobre a pessoa de Jesus, tá? O íntimo de Jesus, o ser de Jesus, a maneira como ele atuou e agiu e ainda atua hoje, glória a Deus por isso, como um sumo sacerdote. Mas não numa visão de analisar como um todo o ofício, mas uma visão onde nós olhamos para o coração de Jesus, o amor de Jesus, a maneira como ele age, trabalha. Quem é esse sumo sacerdote, tá? E aí, para a pessoa, fica nosso encargo para o terceiro e último tópico. Dito depois disso, vamos começar aqui de maneira mais ampla a entendermos, logo analisarmos nossa lição. Mais uma vez, perdão. Nós temos aqui, gente, a princípio, uma imagem que eu coloquei aqui. Você já vai entender o porquê de eu ter posto essa imagem aqui, tá? A questão clara é o seguinte, estamos trabalhando e tratando um assunto relacionado ao sacerdócio, ou ao sumo sacerdócio. E uma coisa precisa ser feita aqui. O que precisa ser feito? Vamos lá. Entender como se deu esse processo aí relacionado ao sacerdócio da Antiga Aliança. Então, a melhor maneira de entendermos isso, eu vou deixar essa imagem parada aqui, já eu explico por que ela está aqui, quem ela está representando, mas vamos lá. O primeiro passo é entender o seguinte, tudo tem seu início na criação do homem. Nós temos o texto de Gênesis 1:26, onde nos é apresentado inicialmente a criação do homem, né? E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Ali nós temos uma descrição da criação do homem, tá? Deus formando o homem do pó da terra. E isso também é visto lá em Gênesis 2, verso 7, de maneira um pouco mais explicada e narrada, quando vai se explicar a criação da mulher. Mas o ponto claro a se entender aqui, gente, é que o homem fora feito, e quando eu digo homem, você entende, a raça humana representada em Adão e Eva, fora criada sem pecado, sem mancha, sem mácula. E quando nós vamos e somos guiados a Gênesis 3, a gente passa a perceber que a partir dali, Satanás, se fazendo valer de uma serpente, persuadiu, enganou, iludiu Eva, e Eva, então, se alimenta de um fruto que não deveria se alimentar, e uma referência para isso é Gênesis 2:17, onde Deus diz que de toda árvore que há no meio, a árvore que há no jardim comereis, mas essa que está no meio aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comereis, porque o dia que o comereis certamente morrerás. Gênesis 2:17. E a partir do capítulo 3, a gente percebe que Adão e Eva comem do fruto, logo Eva come,
leva a seu esposo, seu marido Adão, e assim que Adão come, os olhos de ambos são abertos e ambos percebem que estão nus. E a partir daí, o que eles fazem é esconder-se de Deus, tá? E o que nós percebemos a partir daí? Esse texto traz para nós a entrada do pecado no mundo. E corroborando com isso, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 12, e diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte, e por isso, é claro, a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram, que Paulo diz, Romanos 5,12. Mas o ponto claro ali para nós é o fato de que o texto de Gênesis 3 relata-nos a entrada do pecado no mundo físico. Haja visto o fato de que entendemos, usando, ou nos fazendo valer de textos como Isaías 14, Ezequiel 28, com uma alusão, né, à queda de Satanás, e nós muitas vezes entendemos que a partir dali, textos como esse fazem menção, são símbolos, representam e nos dão a entender que o pecado inicialmente ocorrera no mundo angelical, logo chamamos de mundo espiritual. Porém, no mundo físico ele só passa a existir no capítulo 3 de Gênesis. Mas onde queremos chegar com isso? Com a chegada do pecado no mundo, houve uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. O homem, então, logo Adão e Eva, esse casal, são expulsos do jardim do Éden, ok? Entendemos que eles não tinham filhos ainda. Então, eles são expulsos do jardim do Éden, passam a viver fora do jardim, 2 querubins são postos para guardar o jardim, você conhece muito bem, sabe onde eu quero chegar com isso. Mas a partir daí, então, nós temos um caso bem interessante, um caso onde já surge aí os 2 filhos desse casal, a saber, Caim e Abel, levando ou trazendo a Deus ofertas. Ou seja, o homem está agora, através de ofertas, sacrifício, buscando a Deus, tentando reconciliar-se com Deus, tentando uma reaproximação mais ampla e plena com Deus. Mas algo interessante acontece. Por quê? Quando nós olhamos para isso, há um detalhe que a gente não pode deixar passar batido, desapercebido aqui. O fato de que quando Adão e Eva pecaram, logo, eles cozeram folhas de figueira, pegaram folhas ali de figueira e se vestiram com elas. Porém, aquelas folhas eram temporãs, iam estragar, pereciam muito rápido. Então, Deus providenciou para eles uma roupa de pele. Tá? E aí nós temos uma menção de um sacrifício, faz menção a isso. Que animal teria sido esse? Embora o texto, é bom lembrarmos, gente, que a gente geralmente fala mais por costume, que Deus imolou o cordeiro ali foi usado a roupa, a pele do cordeiro, a veste do cordeiro, para que eles pudessem se cobrir. Ou seja, Deus teria coberto Adão e Eva com a pele de um cordeiro, mas o texto não diz cordeiro, o nome cordeiro não nos é apresentado, não sabemos a princípio cordeiro. Talvez uma alusão a Apocalipse 12, 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, possa ser, ainda assim, mas apesar de não sabermos o animal, o que nós entendemos é que há uma espécie de processo em que já nos apontava o fato de que Deus traria algo, ou melhor dizendo, alguém para expiar o pecado da humanidade. E esse alguém não é outro senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o ponto claro para essa lição, o ponto claro para você, professor, fica aqui no fato de entender que a partir da queda do homem, a partir de Caim e Abel, tentando ali, levando seus sacrifícios, a partir de um homem chamado Enos, capítulo 5, se me fala a memória ali, 4 ou 5, né, fico devendo aqui a referência, mas fala-nos a respeito de Enos, eu acredito que seja 5, ali de Gênesis, que fala que a partir de Enos, passou-se a invocar o Senhor. O ponto claro é que o homem vem tentando há tempos, tá? Há muito tempo, essa aproximação com Deus, essa ligação com Deus, essa busca, esse encontro com Deus. E o tempo se passou, e eu quero adiantar aqui o assunto, para não falar, não ser muito, até meio evasivo, eu quero chegar no personagem que eu citei aqui. O personagem que eu estou citando aqui, ou pelo menos essa imagem representa ele, é claro, é o personagem de Abraão. E há um detalhe interessante sobre Abraão. Gênesis 18, 19 diz: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, Abraão, o que acerca dele tem falado, Gênesis 18, 19. Então, aí, o que nós temos, gente? O contexto ali é muito claro. E esse texto aqui nos mostra que Deus está nos dizendo que Abraão teria uma espécie de sacerdócio. Tá? Embora não compreendamos que seria o sacerdócio oficial, mas dá-nos a entender a partir daí que os patriarcas, antes da fundação do povo, antes
do surgimento da nação de Israel, porque essa nação veio de Abraão, uma promessa feita por Deus a Abraão, mas antes de Israel, embora povos da antiguidade, povos da Mesopotâmia e povos outros daquela época já tinham seus sacerdotes, sumos sacerdotes, e alguns desses povos, até os reis, eram os sacerdotes. Mas queremos falar de Israel aqui, para não estendermos demais. O ponto claro é que para Israel, logo para a origem, ou antes de Israel, antecedendo Israel, nós temos Abraão como um sacerdote. Lembrando que não é um sacerdócio oficial, mas um pai de família, um chefe de família, um pai de tribo, né, um patriarca, melhor dizendo, intercedendo por sua esposa e filho, sua casa. Aí outro texto também nos traz um outro patriarca, desta feita o patriarca Jó. Vamos ler o texto? Jó 1,5 nos diz aí: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que nós temos aqui, gente? A princípio, mais um ponto claro a se observar, a se destacar, tá? E esse ponto aqui se refere ao fato de que Jó também é nos apresentado como um sacerdote em seu lar. O contexto aqui é que Jó está dizendo que seus filhos faziam festas, banquetes, não que Jó não participasse ou não tivesse contato com seus filhos, tá? Mas é claro que Jó, como pai, não ficava 24 horas ao lado desses filhos. E possa ser que algum desses filhos tenha feito alguma coisa que desagradasse a Deus. E Jó, com essa preocupação, acordava-se de manhã bem cedo, pela madrugada, e preocupado com isso, pensando nisso, motivado por isso, Jó então pegava um animal, imolava e oferecia como holocausto. Lembrando que a palavra holocausto alude à palavra hebraica olá, que aponta para aquele que sobe, fazendo alusão a um sacrifício de um animal cujo todo o animal, logo todo o corpo do animal não era, ou parte do animal era queimado, mas o animal inteiro era queimado, e a fumaça chegando ali, o cheiro, era um holocausto que era ali oferecido a Deus. Então Jó oferecendo o holocausto, o nome disso é sacerdócio. Vamos ver mais aqui. Então, como a gente acabou de perceber, é isso aí. Tá? Acho que o ponto claro é ficar com essa questão inicial, entendendo que Jó é nos apresentado como um sacerdote do seu lar, estava intercedendo. Então, nós entendemos que antes do sacerdócio oficial, os patriarcas, os pais de família, os chefes de cada lar ali, tinham essa missão, ok? Essa função de interceder por sua casa logo, tá? Eu ponto claro aí para entender o sacerdócio. Aí nós partimos, para ganhar tempo aqui, para uma outra imagem que eu já vou explicar já qual é. Deixa-me ler a referência. Êxodo 32, 26 diz: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O contexto aqui é conhecido por você e por mim, e é o contexto que fala-nos quando Moisés estava ali no alto monte, 40 dias, recebendo de Deus ali a palavra, as leis, esse processo todo claro, o decálogo, os 613 esses preceitos. Moisés estava ali com Deus. E nesse momento, Moisés recebe de Deus a ordem de descer, porque o povo estava lá embaixo idolatrando, havia idolatria, o povo estava pecando, prevaricando. O povo então, esse era o contexto aqui embaixo, haviam feito um bezerro de ouro, né? Pegaram todas aquelas, parte daquelas joias, levaram aquele processo todo e com aquilo construíram uma estátua de um bezerro. Muitos acreditam que essa estátua desse bezerro seria uma espécie de referência à deusa Hathor, né? Há uma deusa no panteão egípcio, né? Da cultura, da religião egípcia, chamada Hathor. Essa deusa que, ora, é apresentada com um corpo de vaca, cabeça de mulher, e vice-versa também, às vezes é apresentada com cabeça de vaca, corpo de mulher. E esta deusa era uma deusa que estava atrelada também à fertilidade, à cheia do Nilo e coisas mais. E é interessante que o ponto claro a entender aqui é que nesse meio tempo Moisés desce e quebra as tábuas da lei, Moisés se enfurece, irado ali. Moisés, então, ele chama o povo, conclama o povo a arrepender-se. E nesse arrepender-se, Moisés dá uma direção para eles. Ó, quem for do Senhor, fique aqui. Quem não quiser o Senhor, quem não for do Senhor. E nesse interim, isso que é interessante, toda a tribo de Levi,
ela foi e ficou ao lado de Moisés. Logo, estando ao lado de Moisés, representava claramente estar do lado de Deus. A tribo de Levi, então, decidiu, né, reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas. E quando eu digo a tribo de Levi, é interessante porque Arão está lá no meio, os filhos de Arão também estão. Toda a tribo de Levi, embora Arão tenha sido a pessoa que o povo colocou como uma espécie de sumo sacerdote deles, ou um sacerdote para ali estar diante do bezerro de ouro, mas ainda assim, Arão, isso demonstra o arrependimento dele quando ele se volta para Deus e fica ao lado de Moisés, seu irmão, tá? O ponto claro é que, a partir daí, a tribo de Levi, estando, pois, ao lado de Moisés, toda uma tribo é separada. E isso é interessante. Olha que pontos importantes para entendermos o sacerdócio da antiga aliança. Quando essa tribo é separada, ela passa a tomar o lugar que anteriormente pertencia aos primogênitos. Uma breve referência lá, eu peço que você leia a fim de pesquisar e entender melhor isso, seria Êxodo 13, quando o povo está após a primeira Páscoa, que é Êxodo 12, no Êxodo 13, Deus separa para si os primogênitos. Deus disse, os primogênitos serão meus. Então, os primogênitos dos filhos de Israel, dos animais também ali de Israel, pertenceriam a Deus. Todo primogênito pertenceria a Deus. Porém, agora, Levi passa a ser uma tribo separada para o ofício, para o ministério, tá? E toma, a partir de então, o lugar de todo o primogênito. Aquele lugar que pertencia ao primogênito passa a ser agora de toda a tribo de Levi, tá? Uma tribo separada para o sacerdócio. Dentre a tribo de Levi, 5 homens, em primeiro lugar, foram tirados. Quais eram os 5 homens para serem os sacerdotes? Primeiro foi Arão, o sumo sacerdote, e agora seus filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vamos ver isso aqui? Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então nós temos aqui os filhos de Arão e o pai, logo o pai e os filhos sendo separados para o sacerdócio, onde Arão seria o sumo sacerdote e seus filhos logo sacerdotes após ele, a fim de sucedê-lo no ministério, ok? Esse é o ponto claro. Então nós já temos aqui aquilo que nasce ou parte inicialmente lá de Abraão, patriarcas, toma um novo rumo agora quando os levitas se põem diante de Deus, ok? Reconhecendo seus erros e, inclusive, matam os idólatras, né? Boa parte. Há textos que dizem até o número de 3.000 aproximados idólatras foram mortos naquele dia, quando Levi se colocou diante e ao lado do Senhor, tá? E a partir daqui, de Levi, nós temos o sacerdócio extraído, onde o sumo sacerdote Arão e seus filhos como sacerdotes. Vamos continuar para entendermos melhor. Dentro disso, nós temos mais uma referência para entender ainda o sacerdócio da antiga aliança. Números capítulo 8, verso 14 diz: E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Então, toda a tribo de Levi agora é separada, como a gente viu, ok? Separada para o sacerdócio, para o ofício, e passam a trabalhar. Dentro dessa separação que ocorreu com Levi, nós temos aí 4 famílias. Vamos ver isso. 4 famílias interessantes. Essas 4 famílias foram separadas, a princípio, por seus cabeças, seus líderes, seus chefes. Então, nós temos aí, a princípio, de Arão vieram os araonitas, logo, aqueles que estavam responsáveis pelo ofício sacerdotal e pelos sacrifícios. Todo esse processo litúrgico cabia dizer respeito inicialmente a eles. Só eles tinham ali o direito de oferecer as ofertas, logo, os sacrifícios. Ok? Os araonitas, ou seja, os filhos de Arão, os que de Arão vinham. Aí nós temos uma segunda classe, que era uma da família também, todas elas, lembrando que todos são levitas, tá? Aí nós temos a família de Gerson. Gerson é o cabeça da família. E de Gerson saíram os gersonitas, responsáveis pela parte superior do tabernáculo. Quando o tabernáculo era montado, eles ficavam responsáveis pela parte superior. As 4 cobertas, as colunas, a parte de cima do tabernáculo competia para desmontar e montar logo aos gersonitas. Aí nós tínhamos também os meraritas, ou seja, os filhos de Merari, tá? Logo, se os filhos de Arão, Araunita, os filhos de Gerson, Gersonita, nós temos também os filhos de Merari, ou Meraritas, que eram responsáveis pela parte inferior, ou seja, a parte de baixo do tabernáculo. Então, os tapetes, ali embaixo, a parte das colunas, fincar, cavar, pôr ali as vigas, as argolas postas no chão para os varais, tudo isso dizia respeito e cabia única e tão somente aos filhos de Merari, a saber, os Meraritas. Por fim, nós temos também ali uma 4ª classe, que eram os coatitas. Coatitas, logo, eram os filhos de Coate.
Coate, o pai, o chefe, e seus filhos passaram a ser os coatitas, que tinham como função primordial transportar e manusear as coisas santas, ok? Eram eles que carregavam a Arca da Aliança sobre seus ombros, carregavam o altar do incenso, o altar do holocausto, a pia de bronze, embora a pia de bronze e algumas coisas pesadas também. Outras coisas maiores eram levadas em carros de boi. Leia Números 9, lá está claro. Números capítulo 9 vai ter uma referência boa para você aí entender. Mas o nosso processo aqui é entender toda essa divisão levítica. E a partir daí nós temos, então, Coate transportando as coisas santas. É claro, uma vez que eles só podiam tocar em tais coisas, embora eles fossem credenciados para tal, mas eles dependiam, primeiro, que os araunitas cobrissem questões como a arca, para que eles, ao tocar, pudessem manusear, cobrissem com lenço de linho fino. E aí, gente, essas são as divisões que nós temos inicial. Lembrando, claro, tá? Ok? Araunitas, filhos de Arão. Sacerdotes, e no ofício, exercício ali, no sentido de oferecer os sacrifícios. E nós temos, então, como eu já disse, gersonitas, parte de cima do tabernáculo, montagem e desmontagem, meraritas, parte de baixo do tabernáculo, montagem e desmontagem, e, por fim, coatitas, responsáveis pelo manuseio das coisas santas. Continuando aqui, a partir daí, nós queremos falar de maneira mais ampla, para que a gente não se estenda, não se torne evasivo aqui a nossa aula. Queremos focar mais nos araunitas e mais precisamente em Arão, o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus dentro da nação de Israel. Tá? Então nós temos essa divisão. De um lado você tem uma imagem que ilustra aí Arão, sumo sacerdote, com a roupa aí sacerdotal, toda ela montada, a mitra, a estola, né, o éfode, o peitoral do juízo, o umbral de ônix, né, os ombros ali, as pedras de ônix no ombro, a mitra na cabeça e a lâmina sobre ela, todo esse processo, o calção de linho por baixo ali, toda a veste sacerdotal está ali em Arão. Aí nós temos também os filhos de Arão, logo, ou os outros sacerdotes que oficiavam, os levitas, ok? Vestidos dessa forma aí, de branco. E para continuar, o texto diz: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então, os demais, essas classes que eu citei aqui, gersonitas, meraritas e coatitas, trabalhavam no tabernáculo, logo também no templo, posteriormente, e serviam a Deus, mas eram comandados, tinham por chefe o sumo sacerdote. Esse é o ponto claro. Então, vamos entender melhor. E a partir daqui a gente já pode partir, acredito, mais para o conteúdo da lição, o conteúdo da revista, a fim de trazermos aí um subsídio para vocês. Isso aqui é só uma análise, só um resumo para a gente entender como funcionava esse processo do sumo sacerdócio, até onde isso, quando iniciou e até onde foi. Vamos lá então, dentro da lição. Primeiro subtópico, características básicas do sacerdote. Então, o ponto-chave aqui, professor, é que essas características da lição, o seu alvo e o seu foco, professor, está nessa palavra aqui, ó, básicas, tá? Para não misturar com as demais que falaremos no outro subtópico. Então, as básicas. Vamos entender? Primeiro, tomado dentre os homens. Então, o sacerdote era basicamente alguém tomado dentre os homens. O que significa tomado dentre os homens, gente? É uma forma de o autor aos Hebreus confirmar, corroborar e, é claro, relembrar aos seus patrícios, seus irmãos, o fato de que um anjo não poderia ser um sacerdote, porque o sumo sacerdote deveria ser tomado dentre os homens, o que fazia dele, o que faz dele logo um ser humano. Isso é interessante. Então, tinha que ser homem. Gente, embora eu não vá detalhar coisas sobre Jesus aqui, porque eu farei no segundo tópico, mas olha aí, humano, Jesus 100% Deus, mas também Jesus 100% homem. Então Jesus é qualificadíssimo para ser sumo sacerdote. Uma das coisas que o autor dos Hebreus quer dizer. E não era alguém que se autoconclamava ou proclamava sacerdote. Não, eu sou, eu quero ser, eu serei. Não era um cargo, não estava ligado a nepotismo. Então o fato de Arão ser contado como sumo sacerdote não implica dizer que Moisés o tem escolhido, pelo fato de Moisés ser o legislador, o homem que estava na frente. Então Moisés, por nepotismo, colocou o irmão. Não, foi Deus que chamou. Então, tomado dentre os homens, logo chamado por Deus. Deus é quem tomava o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote dentre os homens. E nós temos aqui essa referência, claro, do autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. Então é isso aí, tá claro, tá, gente? Então, tomado dentre os homens, entenda aí na sua revista, entenda na sua lição, aplique, explique ali para os seus alunos o fato de que isso ressalta a humanidade do sumo sacerdote. Temos outro detalhe aqui que é
constituído a favor dos homens. Olha que coisa interessante. O sumo sacerdote humano, sim, 100% humano, tirado dentre os homens, escolhido por Deus para estar dentre os homens, mas ele não era tirado dentre os homens para fazer outra coisa senão o quê? Atuar diante de Deus a favor dos homens. Isso é maravilhoso, isso é interessantíssimo. Embora o foco da lição também é esse que eu estou falando, mas tem um ponto aqui que eu preciso trabalhar com vocês na lição. Diz aqui, ó. A investidura sacerdotal dava-se por nomeação direta de Deus. Não havia participação e intervenção de outros sacerdotes ou do povo em geral. Então não era eleição, democracia, contagem de votos e coisas mais como a gente conhece, não. Tudo isso vinha de Deus e ele, chamado por Deus, deveria interceder, atuar diante de Deus para com os homens, em favor dos homens, incluindo ele mesmo. Ok? O sumo sacerdote tinha falhas, tinha erros, tinha pecado, logo ele precisaria interceder por ele mesmo. Prova clara disso é Arão, que tempos antes disso havia acabado de se prostrar perante o bezerro de ouro, levado o povo a práticas terríveis, e ele também se levantou contra seu irmão Moisés. Então Arão era imperfeito, o sumo sacerdote imperfeito. Tá? E por isso ele precisaria interceder não só pelo povo, mas também por si mesmo, por si próprio. Outro detalhe importante a ser visto aí. Vamos lá. Aí nós temos mais aqui, e deixe-me ler. Nas coisas concernentes a Deus. Olha outro detalhe importante aqui, eu vou ler também. O sumo sacerdote falava e agia em nome de Deus, no que concernia a sua expressa vontade. Por outro lado, também ouvia os homens e intercedia por eles diante do Altíssimo. É o conteúdo da lição. E a explicação dada aqui, o que você pode utilizar também aí, fica muito importante aí na sua aula, professor, é o fato de que o sacerdote não agia no sentido de que ele estava comissionado ou tinha como compromisso resolver pendências humanas, ou seja, litígio e questões ligadas aos homens. E um exemplo mais claro, para que eu não seja evasivo aqui, é o exemplo de Êxodo 18, onde Moisés está falando com o povo, ouvindo as lamúrias, ouvindo as causas do povo e julgando-as. Porém, Moisés passava dias, horas, cansado, sentado, ouvindo pessoas lamentadas aqui, lamentadas lá, e seu sogro, Jetro, vendo aquilo, chamou Moisés em particular e disse: meu genro, o que é isso? O que você está fazendo? Você está fadigando assim, você está se cansando com isso, cansando o povo. Não, ora a Deus aí, pede a Deus para que lhe envie pessoas para te auxiliar. É claro que a partir daí saíram conselheiros ou juízes, como conhecemos, Shoftim é a palavra, embora a palavra Shoftim, juízes, no livro de Juízes, aluda dois tipos de juízes na Bíblia. Então, você também tem que estar atento a isso. Primeira linha de juízes que nós vemos foram aqueles que são chamados para julgar questão de litígio, causas do povo, juízes. E a segunda classe de juízes é aquele do livro de Juízes, libertadores. É diferente, embora o nome seja o mesmo, um só, Shoftim, no hebraico, juízes, mas duas classes diferentes. No caso aqui, em específico, eu estou tratando não de juízes do livro de Juízes, mas de juízes que julgavam a causa do povo. Ouviam o clamor do povo, ouviam os problemas que o povo tinha um com o outro, problemas familiares, problemas de litígio, problemas ligados à questão de casamento, matrimônio, problemas ligados a empréstimo de dinheiro, coisas emprestadas que não eram devolvidas. E isso competia ao juiz, mas não ao sacerdote. Olha o que estamos lendo aqui, ó. O sacerdote, eles agiam, sim, nas coisas concernentes a Deus. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Vou ler de novo, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, sim, mas nas coisas, ou seja, eu tenho mais aqui, mas eu coloquei o mais. Nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Já já eu falo sobre isso. Então, coisas concernentes a Deus quer dizer o quê? A função primordial, ou melhor dizendo, a função básica de um sacerdote estava atrelada ao fato de que ele, em sua função, só via, só agia, só trabalhava, só operava em questões que estavam relacionadas a o homem e Deus, logo Deus e o homem, tá? E não questões homem-homem, só homem e Deus. Isso aqui é um ponto que divide as funções básicas do sacerdote, tá? Continuando aqui, nós temos mais um tópico, funções primordiais. Olha a diferença aí de básica para primordial do sacerdote. Então temos que entender também passo logo esse processo. E deixe-me ler alguns pontos com vocês aqui para entender. Funções primordiais do sacerdote. Em primeiro lugar, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Gente, a palavra dom não pode ser mal interpretada aí. Por quê? Eu estou com a revista aberta aqui e a revista também nos dá esse auxílio. Qual é o auxílio? Eu acho que eu não vou ler aqui para ganhar tempo. Já estamos com quase 34 minutos, quase 35 minutos. Vamos lá, para ganhar tempo. Mas
Aí, professor, compete, antes mesmo de explicar isso aqui de maneira mais ampla, detalhe o fato de que duas palavras estão aqui. O sacerdote tinha que oferecer, né, do povo a Deus o quê? Dons e sacrifícios pelos pecados. Essa palavra dons não pode ser entendida porque possa ser, ainda que você, professor, entenda, compreenda, tenha estudado para isso, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter contato com a área teológica. Então, há pessoas que têm essa dificuldade de compreender algumas coisas e compete a nós, professores, ajudar, auxiliar essas pessoas. E mostrar que dons aí não está atrelado a dons do Espírito. Dons, sentido poder, graça, não. A palavra dons aponta para as coisas levadas. Erva de farinha, azeite, todas esses objetos, essas coisas que eram levadas para ser ofertadas a Deus. Então tá aí dons, tá? Presentes, ofertas, por assim dizer. Coisas que Deus ali exigiu para que fossem utilizados no sacrifício. O nome que damos isso é dons. Por que tem dons e sacrifício? Porque os animais, a parte que cabe vida, a parte que cabe os animais, chamamos aqui de sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios, ou seja, sacrificar nada mais é do que tirar vida dos animais. Mas também há coisas que eram oferecidas, ofertadas que não têm vida. Farinha, tá? Então esse é o ponto claro a se entender. Então explique esse ponto, a palavra dons e a palavra sacrifício, e depois parta para o ponto mais claro e amplo, que é entender isso. E explicar aos alunos que o sacerdote tinha essa função. Recebia do povo, pegava em suas mãos e levava para ali ofertar a Deus aquilo que o povo trazia, aquilo que era exigido por Deus como oferta, tá? Segundo ponto também, compadecer-se eternamente. O que é isso aqui, gente? É prova de que o sacerdote não era um robô, não era algo mecânico. O sacrifício, as ofertas levadas a Deus não poderiam ser tratados como sentimentos e questões mecânicas. O sacerdote tinha como função, já que ele era homem e também pecador, ele deveria sentir na pele, ter em si, se compadecer do sofrimento dos demais. Isso é interessante. Isso faria com que na hora que ele fosse ali ofertar, ele ofertasse a Deus, ele sacrificasse a Deus com amor, pedindo realmente, ele estaria desejando realmente que Deus perdoasse o pecado de quem levou a oferta. Para que o sacerdote não chegasse lá dizendo, eu não estou nem aí. Fulano que pecou, não quero nem saber, só estou fazendo o que Deus mandou, só estou entregando. Tem gente que leva uma vida, uma fé mecânica. O sacerdote não. Ele deveria se compadecer, logo entender. Por quê? Porque ele também deveria interceder por si mesmo. Já visto o fato de que ele era falho, ele era errôneo. Então, nesse caso aqui, nós temos aí Arão, primeiro sumo sacerdote. Quantas coisas erradas, né, Arão fez, mas ele recebeu de Deus a missão de ser o sumo sacerdote. Logo, ele deveria entender isso. Tá? Que não era só pegar a oferta, pegar animais da mão de alguém e levar lá para dentro do tabernáculo, não. Era muito mais que isso. Era entender, era se compadecer, era adentrar no sofrimento daquela pessoa e levar aquilo com amor. Então ele ia, aí é que o sumo sacerdote, aí que o sacerdote ia com graça diante de Deus, pedindo, já desejoso no coração que Deus perdoasse o pecado dele e também da pessoa, ou pessoas que levaram a oferta ou ofertas. Ok, vamos lá. Outro ponto claro, nós temos o segundo tópico. Aqui, você já entendeu, professor, falamos sobre isso no início da lição. A questão básica aqui, primordial aqui, no segundo tópico, é entender o seguinte. Agora nós entramos e passamos a falar mais de Cristo. Agora começa o comparativo. Já visto o fato de que falamos e trouxemos detalhes concernentes ao sacerdócio, logo, o sumo sacerdócio da antiga aliança, nós precisamos entender um pouco mais relacionado a Cristo. E aqui é que a gente faz uma alusão ainda maior à Epístola aos Hebreus. Aqui, professor, compete a você fazer quase que um comentário, eu diria, do capítulo 5, tá? É quase que um comentário, verso a verso, quase que um comentário exegético. Então, peço que você leia bastante comentários a esse respeito, livros de estudo, para te auxiliar quanto a isso. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que vai tentar fazer no segundo tópico, embora eu não tenha aquele tempo todo que eu preciso para fazer isso aqui. Vamos lá, então. Um sacerdote superior a Arão. Quem é ele? Jesus. Então, o assunto a respeito de Jesus entra de maneira mais ampla no segundo tópico. Vamos entender? Primeiro subtópico do tópico 2. 2.1. Jesus, sacerdote perfeito. Vamos lá. Jesus é sacerdote perfeito por quê? Por coisas que a gente já citou aqui, porém não detalhou. Arão, sumo sacerdote. Vamos pegar aí o primeiro como exemplo. Vamos esquecer os demais. Vamos ganhar tempo aqui. Arão, o primeiro sumo sacerdote. A gente viu, está muito claro, a Bíblia mostra claramente isso, os erros e falhas cometidos por Arão, a idolatria de Arão, o tropeço de Arão, tá? Arão amplamente influenciável,
O povo foi até ele e o influenciou, o, induz, o induziu, chamou a pecar e ele cedeu ao pecado, ok? O sumo sacerdote Arão. Se tornou depois, é claro. O sumo sacerdote Arão também, por pressão ali, aquele negócio todo, Miriam, tá, se levanta contra o seu próprio irmão Moisés, usado e por Deus. O que é claro aqui, fica claro pra gente? Por que Arão não é o perfeito? Dois pontos têm que ser analisados aqui. Primeiro, o sacerdócio de Arão teve um início. Deus o chamou a ser sacerdote. E com a morte de Arão, o sacerdócio dele acabou. Entendamos que o sacerdócio de Arão deixa de existir com sua morte. Ok? Ele era imperfeito, morreu e logo com sua morte, pelo menos o que competia a ele no seu sumo sacerdócio deixa de existir. Inicia-se os demais, os outros, seus filhos e por aí em diante. Mas o de Jesus não. O sumo sacerdote de Jesus tem duas coisas que a gente pode analisar, tem muitas, mas eu estou analisando baseado na lição aqui. É o fato de que Jesus foi tentado e não pecou, Arão foi tentado e sucumbiu, pecou. Jesus foi tentado e não fez. Veremos isso no terceiro tópico para fechar. Tá? Então eu não vou detalhar agora, só analisando aqui. Arão foi induzido a pecar, seduzido, tentado e cedeu. Jesus foi induzido, por assim dizer, ou seduzido, tentado, melhor dizendo, pecar, perdão, tentado e não pecou. Não pecou. Outra coisa, o sacerdócio de Arão teve início, mas também teve fim. O sacerdócio de Jesus nem início nem fim, porque é eterno. Isso que é maravilhoso. É isso que faz dele o sacerdote perfeito. Porque ele é um sacerdote que não precisa interceder por si mesmo. Arão precisava interceder por si mesmo, porque falhava, porque errava. Jesus não, nunca precisou, nem ia precisar. Então ele é a oferta, logo também o sacerdote. Então prova-se de que Jesus é o sacerdote perfeito. Continuando aqui, nós temos 2.1.1, o aperfeiçoamento de Cristo. Aqui, professor, você já entendeu, quando temos 2.1.1, o aperfeiçoamento de Cristo, aqui é aquela parte em que a gente dá aquela respirada, para quê? Para explicar aos alunos, aos presentes, que há um versículo aí que pode ser mal compreendido. Esse versículo é o verso 9. Se utilizada a tradução que está na revista. Qual é a tradução? Ara. O que quer dizer Ara? Almeida Revista Atualizada. Nós temos a RC, né? Almeida Revista Corrigida. Ara, Almeida Revista Atualizada. Embora, se você voltando a sua revista aqui, ó, estou com a minha revista aqui, você volte a Hebreus 5 na revista, você vai perceber que o verso de número 9 aí diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui já fica mais fácil de entender. Porém, a Ara não traz sendo ele consumado. A Ara traz a expressão aperfeiçoado. E quando você recorre ao texto grego, nós encontramos essa versão, essa visão lá, essa palavra que dá a visão de aperfeiçoado. A palavra lá seria a palavra teleio. Teleio seria a palavra grega para isso. Se me fala a memória, eu não estou com ela aberta aqui, o grego aberto aqui, mas é teleio, tá? E do grego está lá, teleiotes, que se você puxar a origem da palavra teleiotes, consumado ou aperfeiçoado, virá e fará menção a teleio. Quer dizer isso aí, consumar, fechar, findar, finalizar, ok? Esse é o ponto. Então, aqui, o que a gente precisa entender aqui? A pergunta é, dizer que Jesus foi aperfeiçoado, sua obra foi aperfeiçoada, dá-nos a entender que houve um dia em que ela não foi perfeita, que ela iniciou imperfeita e que Jesus precisou passar por algumas coisas para se tornar perfeito. Então, Jesus não era perfeito. Ele acabou se tornando, ele acabou sendo. Tá? Foi algo gradual. Jesus, então, foi melhorando, melhorando, melhorando até atingir a estatura de varão perfeito. Não, com Jesus isso nunca aconteceu. Então, isso às vezes acontece quando a gente olha essa tradução da Ara e não entende o que está dizendo aqui. Então, eu acredito que você deva ler aí, professor, caso o tempo tenha para fazê-lo, Hebreus 5, verso 8 e 9. Vou ler a revista. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Olha que dificuldade que nós temos aqui. Peraí, ainda que era filho, aprendeu. Gente, o termo aprender, dando a entender que Jesus só se tornou obediente porque ele precisou aprender a obedecer. Ué, houve um tempo em que Jesus era desobediente. Olha como traduções, olha como interpretações, olha como leitura de texto sem uma base pode nos levar a problemas.
Não podemos entender, estou ainda na lição, estou no texto ainda, não saí de Hebreus 5, tá? Embora pareça que eu estou fugindo do assunto, mas não estou aqui dentro ainda. Como entender esse negócio de que Cristo aprendeu? Porque nós geralmente entendemos aprender como algo que a gente não sabia e um estudo ou uma experiência nos fez entender o que era aquilo. Então Jesus não conhecia, não sabia. Aquilo era desconhecido por Jesus. Aquilo o quê? Obediência. Então Jesus desconhecia a obediência. Ele precisou padecer, apanhar, sofrer, morrer, para só a partir daí aprender o que é obediência. Não é isso que o texto quer dizer. Então, vamos lá. Entendendo o quê? Entendendo que Jesus ainda não havia sofrido na carne esse sofrimento, tá? Essa dor, essa angústia na carne, ele não havia sofrido. Então, os versos 8 e 9 nos vão entender o quê, gente? O verso 8 te ajuda a entender o 9. Ajuda a entender que tanto o 8 quanto o 9 apontam para o fato de que o que deve ser entendido como aperfeiçoamento aqui, nada mais é do que o quê? Consumação. O fato de que o verso 9 diz que tendo sido consumado mesmo. O que foi consumado? Tudo o que ele havia de fazer. Quando ele realizou aquilo que anteriormente lhe fora pelo Pai outorgado a fazer, quando ele fez, quando ele praticou, quando aquilo aconteceu, logo houve essa consumação. Tá? Então jamais devemos pregar, jamais devemos ensinar que Jesus passou por etapas e processos nos quais seu caráter foi sendo aos poucos aperfeiçoado, ele foi melhorando como pessoa, parecendo que ele pecava, errava, aprontava, falhava e ele foi mudando, ele foi se consertando. Isso não existe no texto, então cuidado com traduções aí. Se você estiver usando a ARA, pode ter esse problema, caso não, fique mais fácil aí para você. Vamos lá? Então, Jesus não foi aperfeiçoado como pessoa. O caráter dele não melhorou. Sempre santo e perfeito. Ele não precisa, Jesus nunca precisou passar por nenhum tipo de melhora, tá? Aqui ele só consumou algo. É isso que está aí no 2.1.1. Continuando para caminharmos aqui. 2.2, Jesus superior ao sacerdócio de Arão. Aqui, gente, o que nós vemos claramente, plenamente, é uma alusão clara da pessoa de Jesus de um lado e a pessoa de Arão. E agora não é o sumo sacerdócio só que está em jogo aqui, o sumo sacerdócio só que a gente está analisando aqui. Mas a pessoa de Arão de um lado e a pessoa de Jesus do outro. O ministério de Arão de um lado, o ministério de Jesus do outro. E a superioridade de Jesus em relação à pessoa, logo o ministério e o ofício de Arão. Vamos ver isso aqui? Vamos entender. O escritor de Hebreus fez referência a 2 terços do livro de Salmos para demonstrar o caráter especial do sacerdócio de Cristo, que o torna superior ao sacerdócio de Arão. Então, o que acontece? O escritor dos Hebreus pegou 2 salmos, ele fez 2 referências baseadas em salmos, e com esses salmos, ele usa esses salmos para mostrar o quão superior Jesus é à pessoa de Arão. Então, está aqui, ó. Um desses salmos é o Salmo 2, verso 7, que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Embora a expressão filho, hoje te gerei, o Salmo 2 aponte para uma questão mais ligada a rei, a reinado, chamado a rei, o que o autor faz é mostrar para nós que esse salmo também pode ser aplicado, deve ser entendido e compreendido ao sacerdócio de Cristo. Dando a entender o quê? Dando a entender que assim como lá atrás, vou falar de Moisés, mas o meu foco é Arão, tá? Só vou explicar algo de Moisés aqui. Assim como lá atrás, vimos em lições anteriores que Moisés era servo da casa, logo Jesus o filho, também ocorre isso com Arão. Arão, sumo sacerdote, servo. Jesus, filho, Senhor, tá? Então isso mostra a superioridade de Cristo já em relação à pessoa de Arão. Outro ponto é, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aquilo que já falamos aqui, outra prova de que o sacerdócio de Cristo é superior a Arão é o fato que o sacerdócio de Arão é humano, é temporário. Ou seja, ele teve início, logo veio uma data para findar-se com a morte dele. Mas o sacerdócio de Cristo, ou o sumo sacerdócio de Cristo, melhor dizendo, não tem data de início, logo não tem data de fim, logo é eterno. Tá? 2 pontos que a gente tem aqui para explicar o fato de que Arão tinha um sacerdócio inferior ao sacerdócio de Cristo. E é isso, lembrando que tudo isso aqui, o autor não quer criar aqui uma ingresia, uma briga, uma intriga entre Arão e Jesus. E não faça isso na sua aula. O que o autor quer fazer é mostrar aos seus irmãos que estão voltando para o judaísmo que não compete, voltar ao sumo sacerdote, voltar ao sacerdócio levítico, mas já visto o fato de que Jesus é superior a todo aquele sacerdócio. Tudo aquilo que era feito ali apontava para Jesus. A tribo de Levi, a divisão das tribos, embora Cristo não pertencesse à tribo de Levi, mas ainda assim,
tudo aquilo ali apontava único e tão somente para a pessoa bendita e gloriosa de Jesus de Nazaré, tá? Então, o que é o ponto claro? Então, Jesus não usurpou o sacerdócio. Lembrando que Jesus caminhou na terra no tempo que havia sumo sacerdote, lembra? Anás, Caifás. Jesus, caso quisesse, poderia ter ido lá diante deles e requerido, olha, o sumo sacerdote sou eu. Ele não fez. Para mostrar o quê? Para provar, mais uma vez, aquilo que o autor dos Hebreus quer dizer, que o sacerdote é tirado dentre os homens. E quem é que o tira? Quem é que escolhe? A escolha do sumo sacerdote era feita por Deus. Isso prova que o Pai, aquele que o chamou, escolheu, fez essa escolha. Mais uma vez, Hebreus 5 aqui, ó, para nós aqui na revista também, bem interessante aqui, tá? Olha a coisa que maravilhosa para nós aqui. Verso 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Então Cristo não se fez ou se auto-fez, se autoproclamou sumo sacerdote, mas ele foi chamado pelo Pai a fazê-lo. Isso é maravilhoso, como também o era o sumo sacerdote. Tá? Ele não se auto-glorificou, foi o Pai que glorificou a ele. Isso é maravilhoso. Vamos lá? Então nós temos aqui ainda 2.3, os sacerdotes da atualidade. Deixe-me ler. Os sacerdotes da atualidade. O escritor da carta aos Hebreus traz a lume a plena dimensão do sacerdócio universal dos cristãos. Gente, o que está acontecendo aqui nesse tópico 2.3? Aqui, o que o escritor dos Hebreus está fazendo é corroborando com aquilo que Pedro também faz lá na sua epístola, que é falar sobre o sacerdócio universal dos crentes. É um assunto que Pedro trata posteriormente, mas que também esse autor fez aqui, que é comprovar o fato de que em Cristo, através de Cristo e por causa de Cristo, nós somos hoje também sacerdotes. E como é que a gente vai entender isso aqui? Alguns pontos que estão destacados na revista eu quero explicar aí. Primeiro, uma vez que Cristo, nosso sumo sacerdote, ofereceu perfeito sacrifício, que foi ele mesmo, ele foi a oferta, o sacrifício, logo também o oficiante ali, que era o sumo sacerdote. Né? Vamos lá. Não necessitamos clérigos, ou não necessitamos de clérigos ou de outros mediadores. Então, o que é o ponto claro? Uma vez que Cristo se ofereceu por nós, se entregou por nós, não necessitamos mais de que ninguém se torne, ou seja, um mediador entre Deus e nós. Na antiga aliança, o sumo sacerdote mediava o relacionamento, a situação, o contato, o encontro entre Deus e os homens. O homem, quando queria ter esse encontro com Deus a fim de perdoar seus pecados, o homem levava até o tabernáculo, por conseguinte o templo, e a partir dali o sumo sacerdote tomava a dianteira e ele ia até Deus para fazê-lo, coisa que o homem não podia fazer. O homem precisava de um mediador para tal. Mas Cristo é o nosso mediador. Então, em Cristo não há mais mediadores. Em Cristo nós temos um contato direto com Deus. Nós podemos ir ao Pai, mediados ali pela pessoa de Cristo. Jesus disse, tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Então, a gente pode ir direto. Então, não há medianeira, nem mediador. Cristo, sim. Tá? Só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Só Jesus é o mediador. Outra coisa interessante que Jesus deu, um outro acesso. Não é mais necessário ficar do lado de fora do tabernáculo. Antigamente, a pessoa, o máximo que fazia era preparar a oferta, e a oferta era escolhida já previamente, levada até o sacerdote, examinada, todo aquele processo, encontrando ali perfeição naquela oferta, ela era, a partir dali, a pessoa só ia até a porta do tabernáculo. O máximo que fazia isso ali na porta, punha a mão sobre aquele animal, passava para ele o seu pecado, mas daí por diante, o máximo que a pessoa podia fazer era de fora da porta, tentar talvez esticar o pescoço e ver para onde o sacerdote ia, viu o que queria fazer, mas ao longe, se via ao longe. A pessoa não podia passar da porta do tabernáculo, não tinha acesso. Quando não muito no altar, então não tinha acesso a entrar no átrio, lugar santo, santo, muito menos, só o sumo sacerdote. Mas, graças a Cristo, não precisamos mais ficar do lado de fora, assistindo as coisas acontecer. Nós somos agora participantes. Jesus nos deu esse dinamismo, esse privilégio de participarmos, ok? De estarmos diante de Deus, de adentrarmos. Hoje nós temos acesso não só ao exterior, tá? Nós podemos entrar também no santo e logo o santo do santo, a presença do Senhor, graças a Cristo. Obrigado, Jesus, por isso.
Não é necessário pedir coisa alguma a qualquer sacerdote. Outra coisa, gente. Antigamente a pessoa ia até o sacerdote com sua oferta e ali pedia. Interceda por mim porque pequei, interceda por mim porque falhei, fiz isso, aquilo, outro e tal. E falava, fale com Deus a meu respeito, peça a Deus. E o sacerdote já ia diante de Deus, o sumo sacerdote, para interceder pela nação, pelo povo que ficava lá de fora assistindo e vendo aquilo. Mas nesse caso aqui não. Não há necessidade de irmos a ninguém para pedir nada. Embora há uma coisa que preciso falar aqui. Não está na lição, mas é bom falarmos. O fato de que ainda que não tenhamos mediadores quanto à salvação, nós também podemos ter intercessores quanto à nossa vida com Deus, tá? O fato de não ter mediador não nos isenta de sermos e termos também pessoas intercessoras ao nosso redor, ou sermos também intercessores, tá? Não confunda as coisas. Mediar a salvação não tem com ninguém, não mediador, perdão, pecado, não precisa você buscar pessoas para que você vá a essa pessoa a fim de que essa pessoa fale com Deus acerca de você para te perdoar. Não precisa mais mediar, vai direto. Agora, uma oração intercessória, uma ajuda, a Bíblia fala, né, suportar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, então é bíblico isso. Então isso não quer dizer, não estou dizendo aqui que você não possa procurar alguém, me ajude em oração, ore comigo. Só te aconselho que você não peça a ninguém para ficar orando por você. É chato isso, mas que a gente pareça, mas incomoda. Às vezes a pessoa está lá, já tem uns problemas dela, a gente fica ali, ora por mim, ora ali, ora aqui, acaba um culto, a gente cerca o pregador, cerca o pastor, é até constrangedor. A gente precisa orar também por nós. Então o máximo que você pode fazer, e aconselho que você faça, é dizer para alguém, ore comigo. Olha, eu estou orando na minha casa por um propósito, peço que se você, quando tiver tempo, ore também comigo. É mais bonito, é correto você dizer ore comigo, porque você está orando também junto. Agora, ore por mim, né, vira o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas? Não, não sejamos o crente 6 horas. Sejamos o crente, ora comigo. É melhor orar comigo do que só por mim, tá? Então, uma coisa, mediador no que tange pecado e salvação? Não. Mas intercessor, sim. Seja também um intercessor. Ajude as pessoas em oração. Por fim, nós temos aí, né, o sacerdote superior Arão. Em que sentido? Não é preciso temer atravessar o véu que separa o santo do santo do lugar santíssimo. Gente, vamos lá. Então, no tempo de Arão, é isso que quer dizer aqui, professor. Eu expliquei ponto a ponto, agora a gente aplica para Arão para fechar. No tempo de Arão, a gente precisaria dele para mediar. Em Cristo, a gente só entende o seguinte, Cristo nos deu acesso ao Pai, coisa que em Arão não tínhamos. Em Arão, nós levávamos a oferta e ficávamos lá de fora. Em Cristo, nós podemos nos oferecer como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor, Romanos 12. Ok? E não ficar do lado de fora. A gente entra como sacrifício, e já como sacrifício, a gente entra para dentro da presença de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus nos deu esse acesso. Então nós podemos também nos oferecer, tá? Isso é maravilhoso. Em Arão, não tá aqui. Em Arão, tinha que pedir alguma coisa a Arão, tinha que comunicar a Arão alguma coisa. No sentido de que Arão era aquele que tinha só ele. Tá? Então a gente não tinha essa liberdade de poder chegar diante de Deus. Em Cristo, Cristo foi a Deus por nós, ainda intercede a Deus por nós, tá? E mesmo assim nos dá acesso pleno a Ele, a palavra dEle, o amor dEle, o carinho dEle, a graça dEle, a unção dEle. Isso é maravilhoso. Por fim, Arão, mesmo sendo sumo sacerdote, só ele tendo acesso ao Santo dos Santos, ele ainda tinha medo, porque sendo ele pecador, falho, se ele errasse em alguma coisa, se em algum ponto ele tivesse errado, falhado, pecado, ele morreria, como seus filhos morreram. Lembra de Nadab e Abiú, que levaram e acenderam um fogo estranho perante Deus? Os filhos de Arão foram consumidos. Arão também, caso errasse, poderia morrer, ser consumido. Mas nós em Cristo não precisamos ter medo de entrar no Santo dos Santos. A gente tem medo de sentir a presença. Não, irmão, se entregue. Sinta a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo agir. Não tenha medo. E aqui eu quero fazer só uma análise, tá? Bem plena, bem pouquinha, bem rápida, tá? Vamos lá. O que é a análise que eu quero fazer? Quando você tiver com a revista na mão aí, professor, aluno, e gente, tem um detalhe, tá? Eu já falei para vocês que eu não uso para gravar vídeos a revista de professor, que eu me perco, às vezes, se eu estou lendo o conteúdo do aluno, se eu estou lendo o conteúdo do professor, eu não enxergo muito bem, então eu me embolo aqui. Por isso que eu só dou aula, só gravo meus vídeos, tá aqui, ó. Eu só gravo meus vídeos com a revista de aluno, inclusive a minha até azul, né? Tá aqui, ó. A revista de professor, se me fala a memória, é vermelha, a minha é aluno, então eu não uso a revista de professor aqui. Tá? Não que eu não goste, mas eu que eu me perco, ok? Mas é bênção. Caso você tenha aí, professor, você tem, fique à vontade. Mas eu não sei se na revista do professor está igual ao que eu vou ler aqui. Mas a de aluno diz o seguinte, eu vou ler de novo. Não, está até no quadro aqui, eu até coloquei na tela. Não é preciso temer atravessar o véu que separa o quê? O santo dos santos do lugar santíssimo. Eu acredito, tá? É uma opinião minha aqui, um pensamento meu.
que houve um erro de edição aqui. Um erro simples, tá? Não vai alterar nada, não muda aqui o contexto. Mas o erro de edição, porque o lugar santo está aqui, ó. O que separa o santo do santo do lugar santíssimo, gente, não há divisão, não há desigualdade. O lugar santo dos santos e o lugar santíssimo é o mesmo lugar. Nós sabemos que a diferença estava entre o lugar santo, está ali santo, só a palavra santo uma vez, e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Aí era diferente. Então, átrio, após o átrio, lugar santo, após o lugar santo, o santo dos santos. Mas a revista traz que não é preciso temer atravessar o véu que separa o lugar santo do santo do lugar santíssimo. Não é o mesmo lugar? Então eu acredito que talvez tenha tido erro. Isso não vai atrapalhar em nada, tá? Isso não muda em nada aqui, e a integridade da lição está uma bênção. Só você, professor, caso a sua revista esteja assim também, não sei, corrija aí. Olha, gente, o que o autor queria dizer, ou que a revista aqui, o que a Central Gospel Editora quis dizer, é que não é preciso temer atravessar o véu que separa o lugar, ou que separa o santo do lugar santíssimo. É só isso. Tira um santo aí, risca um santo aí, tá tudo certo. Amém na revista, tá? Tá benção. Então, tanto é que santíssimo tá isso. Termina com íssimo, né? Que é um grau aí que a gente chama de superlativo, ok? Só isso. Fechando, terceiro e último tópico. Nosso grande sumo sacerdote. Vamos lá? Jesus, o sacerdote compassivo. Maravilha. O escritor aos Hebreus afirma convictamente que Jesus é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Em seu ministério terreno, ele sempre demonstrou preocupação com as multidões sofredoras. E em sua missão sacerdotal, ele demonstra grande compaixão para todos nós. Aqui, gente, o foco aí, para você que está assistindo agora, é compreender, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos continuar? O foco aqui é entender o seguinte, que o que o autor quer nos passar é que Jesus é o nosso sacerdote. E é um sacerdote que nos compreende, um sacerdote que nos entende. Assim como o sumo sacerdote deveria entender a situação, mas o motivo é diferente. Ele deveria entender o sofrimento dos demais, por quê? Porque ele também fazia a mesma coisa. Ele entendia e deveria entender a situação de erro das pessoas que levavam o sacrifício, porque ele também errava. Ele estava propenso, sujeito à mesma coisa. Já o caso de Cristo, não. Cristo não peca, não falha, não erra, jamais pecou, jamais pecará, jamais falhará. E ainda assim, mesmo assim, isso que é maravilhoso, ele se compadeceu, ele sentiu na carne a dor, a angústia do ser humano. Ele sofreu por nós. Isso é maravilhoso, é um amor de Deus sendo ilustrado na pessoa do nosso sacerdote Jesus Cristo. Por quê? Aí nós temos duas divisões que o autor faz aqui na revista, e é bom que você, professor, faça aí. Primeira divisão, ele fala do ministério terreno. Não confunda isso. Primeiro ponto está aqui, ó, em seu ministério terreno. Então, no ministério terreno, a gente vê várias vezes, vários textos do Evangelho mostrando Jesus chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas quantas vezes quiser ajuntá-la com uma galinha faz os pintos. Ele sofreu, ele angustiou, ele chorou. Tem texto que diz que ele sacudia no espírito, Jesus se agitava no espírito, diz a palavra. Então Jesus sentiu a dor da humanidade, sentiu a dor da raça humana no ministério dele, que já era um sinal. Então Jesus não precisou morrer para depois da morte tornar-se um sacerdote, não, em vida, no ministério terreno aqui, ó, como homem na terra, ele já intercedia, ele já sofria, ele já passava por isso, ele já se doava, ele já se entregava. Não pense você que foi a morte que deu início ao ministério sacerdotal de Cristo. Não, embora a gente diga isso, mas Cristo estava aqui, ó, ainda que como um profeta, anunciando, pregando, falando, mas também como um sacerdote, porque ele já sofria em ser humano, em vida, sentindo na carne, na alma. A minha alma está angustiada até a morte. Ele sentia a dor humana, tá? Ele foi contado como um de nós. E a segunda parte diz respeito já, não ao ministério terreno, mas após a sua ascensão, Cristo agora, em sua missão sacerdotal. O que é a missão sacerdotal? Cristo cumprindo essa missão de maneira cabal. Após sua morte, ele está agora à destra de Deus, está fazendo o que lá? Nesse momento, intercedendo por nós, sendo o nosso sumo sacerdote. Isso é maravilhoso. E João, para falar isso, ilustra o termo advogado, né? Jesus está lá, filhinhos, escreveu para que não pequeis, mas porventura se pecar, tendes junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo. Olha aí, tende junto ao Pai. Então Jesus está lá diante de Deus como sacerdote, sumo sacerdote, por nós intercedendo. Então a intercessão dele foi aqui, ministério terreno, como também é lá agora, nesse momento. Glória a Deus por isso. Te amo, Jesus. Está lá intercedendo por nós, tá? Esse é o ponto claro.
3.2, Jesus em tudo foi tentado. Outra coisa interessante aqui, gente. Nós percebemos aí que Jesus sofreu realmente o problema aí da tentação. Ele passou por isso. E eu não vou ler tudo agora não, para ganhar tempo. A expressão nos dias da sua carne, Hebreus 5:7, é uma referência direta à vida humana de Jesus. Então vamos lá. Mesmo sendo o supremo sacerdote, ele tornou uma forma humana. Gente, o que quer dizer isso aqui? Eu acho que não tem uma frase em resumo melhor que eu vou dizer aqui. Isso aqui, gente, é só para entender uma coisa. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, eu vou ler aqui, ó, volto na lição, 5:7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos lá. O que é isso aqui, gente? É o fato de que nos dias da carne, se você for ao grego lá, eu não estou com o grego aberto aqui, estou com a revista, mas se você for ao grego lá, vai ter algo parecido como emeras ou remeras, alguns pronunciam, há duas pronúncias para o grego, aqui pronuncia emeras, e aqui indica remeras tes sarcos, onde sarcos vem de sarx, e sarx quer dizer carne, emeras dias, tempos, eras da sua carne. Então no tempo que ele esteve humanamente aqui na Terra, Jesus foi tentado realmente. Isso aqui, professor, é o momento da lição de você falar 3.2, que a tentação de Jesus não foi ilusória, como alguns dizem, não foi uma ficção, ele não fingiu, tá? Ele não estava fingindo ser tentado. Ele foi realmente tentado mesmo. O que a gente não pode pensar é também que Jesus foi tentado só por Satanás lá em Mateus 4 e Lucas 4. Não, no deserto. É bom lembrarmos que durante toda a sua vida terrena, ele passou pelo que nós passamos. As lutas que nós enfrentamos, tá? As tentações, mas em nada ele pecou, em momento algum pecou. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu o pecado. Arão, sumo sacerdote de Israel, sucumbiu por diversas vezes diante do pecado, mas o nosso sumo sacerdote Cristo nunca, jamais. Só para que entendamos que foi real, em tudo foi tentado, tá? Para que nós não saiamos por aí ensinando, apregoando e dizendo que ele só foi tentado só lá no deserto. Isso não aconteceu, tá? Ele foi tentado no deserto? Sim, foi. O Satanás foi. Mateus 4, Lucas 4. Mas ao longo de toda a sua vida, Jesus foi tentado e em nada ele pecou. Em tudo ele foi fiel. E aqui nós temos uma parte que eu nem vou jogar no quadro aqui, que é 3.2.1, considerações sobre a tentação de Jesus. É a última parte que eu fecho aqui. Mesmo possuindo a natureza divina, Jesus, como homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por ter provado a tentação, Jesus é compassivo e poderoso para socorrer, a humanidade. Aqui é o que eu já falei, gente, é a prova clara de que Jesus foi tentado realmente, ele sofreu realmente, ele só não caiu, ele só não pecou, ele só não falhou. Então você usa essa consideração para corroborar com isso. E eu peço, inclusive, gente, deixa eu parar aqui, vou para a conclusão agora, mas eu quero usar esse momento. Eu sei que muitos param antes da conclusão. Então, pedir para que você nos ajude aí, gente. Eu até então sou novo na plataforma, não tenho noção de usar YouTube, mas me disseram, eu fui informado por alguém, inclusive um inscrito do canal, falou, rapaz, você deve, de vez em quando é bom que você oriente as pessoas a curtir, dar like no vídeo. Mas por quê? Eu não estou aqui para isso, eu disse. Eu penso, não, é porque quanto mais pessoas derem like e curtir o vídeo, esse vídeo é indicado para mais pessoas. E isso aí me chamou a atenção. Tá? O meu foco aqui é esse, gente. Eu já falei diversas vezes. Eu não estou aqui buscando dinheiro aqui no YouTube, não. Estou aqui buscando ajudar, auxiliar vidas, almas. Eu quero servir a Deus aqui. Mas me disseram que quanto mais curtidas e compartilhamentos, parece que é isso, o vídeo é indicado para mais pessoas. Então, mais pessoas podem ter acesso. Então, nos ajude aí, gente. Você que gostou, você que é ajudado, você que de vez em quando manda aí para nós uma mensagem, olha, abençoou, me ajudou muito. Indique, fale desse material para mais pessoas. Né? Se está te ajudando, amém, eu peço que você nos dê um like aí. Mas é claro que você não é obrigado. Uma coisa que você não gostar, sinta-se à vontade para dar um dislike, ok? Eu só peço aqui, mas é você quem decide aí, tá? Fique à vontade, ok? Então com isso a gente termina aqui mais uma lição, mais uma aula. Então, conclusão aqui, acredito que, eu acho que eu nem vou ler a conclusão, gente, peço perdão, só a primeira parte. Se temos Jesus como nosso supremo sacerdote, podemos pela fé adentrar ao trono da graça, a santa presença, a qualquer momento e sermos ajudados em tempo oportuno. Okay? Então vamos ficar atentos com isso aqui. Gente, que lição abençoada, né? Eu gostei muito dessa lição, sumo sacerdote de Cristo, espero ter ajudado, se não ajudei, acredito que também não lhe atrapalhei, tá? Desculpa aí a demora em sair, lançar o vídeo, eu tenho demorado um pouco, tenho saído atrasado, devido à questão de saúde, né? Tô aqui, ó, meu problema de saúde tá aqui
bombinha, eu já estou gravando até mesmo, falta de ar, paro o vídeo, pauso, vou ali, tomo uma água, não tomei, questões respiratórias, peço que vocês orem comigo, tá? Orem comigo aí pela minha saúde, orem comigo pela saúde da minha esposa, orem comigo pela saúde da minha mãe, orem comigo por toda a minha família aí, e Deus está cuidando, tá? Deus levou meu pai e eu fiquei em cargo ali de ajudar ainda mais. Sempre ajudei e agora ajudo 10 vezes mais a minha mãe, ok? Então a minha família aqui em casa e também a minha mãe lá na casa dela, que eu amo demais, ok? Então Deus abençoe a todos vocês, desejando contactar, está aí, ó. 27, porque fala do estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o contato aí de telefone. Deixo sempre aqui no vídeo, fica aqui embaixo na descrição, o nosso WhatsApp, tá aqui já o telefone, deixo aqui o e-mail, deixo uma série de coisas aqui, Facebook, Instagram, se vocês quiserem nos conhecer um pouco mais do ministério, querem nos convidar a estar com vocês, a gente vai aí, minha esposa, eu, minha família, eu, meu filho, a gente vai pregar, ministrar seminário teológico, se vocês precisarem, conferência, palestra, é só falar e a gente está aí, ok? Deus abençoe, fique com Deus, um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.